movimento em uma dimensão, né? Movimento retilíneo. Então, como o próprio nome está dizendo, esse movimento é em linha reta. Diferente daquele movimento que a gente está trabalhando agora, que terminou o capítulo, de movimento de duas, três dimensões, esse movimento é um movimento que acontece somente em uma dimensão. Então, esse movimento que a gente vai ter aqui, que a gente vai falar aqui, vai rever, né, e que a gente vai ter na nossa atividade da próxima semana, é um movimento que só pode acontecer em cima de uma reta, é um movimento em uma dimensão, é um movimento aqui. O primeiro conceito que a gente viu foi o conceito de velocidade média. Como foi que a gente definiu essa velocidade média? A velocidade média era uma variação da posição no tempo. Então, ele estava percorrendo uma certa distância, e essa distância que ele percorre dividido pelo tempo vai me dar essa grandeza que a gente está chamando de velocidade média. Saindo desse conceito de velocidade média, a gente foi, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Tá bom nesse ritmo? Porque como é uma revisão, então eu botei na velocidade 1,5 aí do vídeo, tá certo? Mas se estiver rápido, vocês falem, pessoal. Pode ser assim, nessa velocidade aí, tá de boa? Então, vamos lá. Então, a velocidade, uma outra forma da gente representar essa velocidade é a velocidade instantânea. Essa velocidade média, nessa velocidade média, o que é que a gente tem? Nessa velocidade média, toda vida que eu estiver trabalhando com velocidade média, eu tenho um intervalo de tempo. Então, aqui eu vou ter um tempo inicial e um tempo final. Quando eu for para a velocidade instantânea, eu vou sair da velocidade média, que me dá a velocidade para um intervalo, e vou ter, chegar na velocidade para um instante. Então, aqui eu faço a velocidade média de 0 a 5, de 0 a 10, de 5 a 10, de 15 a 20. Então, aqui eu te dou um intervalo. Nesse caso da velocidade instantânea, eu não vou estar tratando de um intervalo. Eu vou estar tratando de um instante. Ou seja, eu vou pegar isso aqui no limite em que esse ΔT é tão pequeno, que vai tender a zero. Na prática, se vocês lembrarem das nossas aulas presenciais lá, vocês devem lembrar que eu falava lá dos sensores, dos fotossensores, que antigamente esse espaçamento era maior e na medida que a gente vai evoluindo tecnologicamente, o clock do processador vai melhorando, eu consigo aproximar mais ainda esses sensores. De tal forma que, para eu sair de uma velocidade média e chegar numa velocidade instantânea, eu estou pegando o caso limite em que esse ΔT tende para zero. Então, a velocidade instantânea é o limite quando o ΔT tende para zero dessa velocidade média. Então, se eu fizer isso aqui, no limite, eu vou ter uma velocidade instantânea. E aí, o que a gente viu? A gente viu que esse limite, quando ΔT tende a zero de ΔX sobre ΔT, vai me dar uma velocidade instantânea, que é a derivada da posição no tempo. Então, quando eu quiser a média, eu faço com intervalo. Quando eu quiser a instantânea, eu só pego num instante. Então, quando eu falar velocidade instantânea, eu estou falando velocidade em 1 segundo, velocidade em 2 segundos, velocidade em 3 segundos e assim sucessivamente. Quando eu falar velocidade média, eu tenho que lhe dar um intervalo, eu tenho que lhe dar dois tempos, o tempo inicial e o tempo final. O tempo que ele está da saída e o tempo da chegada. Aqui não, eu só te dou um instante. Aqui é a velocidade em 5 segundos, em 10 segundos e assim sucessivamente. Tranquilo até aí? Saindo desse conceito de velocidade média, a gente chegou no conceito de aceleração. Então, o que seria essa aceleração média? O que é essa grandeza física me diz? Ela me diz como é que está mudando a velocidade. Então, a aceleração média, ela vai me dizer como é que a velocidade está mudando com o tempo. E como é uma média, então eu estou tratando de um intervalo. Então, quando eu falo de média, o que eu estou trabalhando aqui é com intervalo. Se eu quiser sair da média para instantâneo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Faço esse ΔT tender para zero, e aí eu saio da aceleração média para a aceleração instantânea. Então, a aceleração instantânea
a aceleração instantânea, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui a aceleração e estou fazendo o limite, quando o ΔT tende para zero, dessa aceleração média, de ΔV sobre ΔT. E aí, isso aqui, matematicamente, o que é? É uma derivada. É a derivada da velocidade em função do tempo. A interpretação é exatamente a mesma. A interpretação é exatamente a mesma. Para eu sair da média para a instantânea, na velocidade, eu faço o limite ΔT tende a zero. Aqui é um intervalo, aqui é um tempo, um instante. Aqui, mesma coisa. Eu estou aqui na aceleração média, quero ir para a aceleração instantânea. O que é que eu vou fazer? Faço esse ΔT cada vez menor. Vou aproximando cada vez mais esses sensores, porque na medida que eu for aproximando esses sensores, o que é que vai acontecendo com o tempo? Vai tendendo para zero, e aí eu vou saindo da média e estou chegando na instantânea. Ok? Até aí, tranquilo, galera? De boa? E como é a interpretação disso? Como é a interpretação disso num gráfico? Por exemplo, se eu tiver aqui um gráfico posição versus tempo. Se eu tiver o gráfico posição versus tempo. Então, vamos pegar aqui, sei lá, qualquer... Aqui o X. O tempo. Aí a minha função vai ser essa daqui. Certo? Eu estou saindo aqui de um ponto inicial. Um tempo final. Uma posição inicial. E uma posição final. Como é que eu faço para fazer essa interpretação? Se é posição, ó, se é posição, a folhinha está visível para vocês aí, né? Se é posição versus tempo, então o que eu vou tirar daqui, gráfico, posição versus tempo, o que eu vou tirar daqui é uma velocidade. Certo? Então, toda interpretação no gráfico, posição versus tempo que eu vou fazer aqui, vai estar relacionado à velocidade, porque eu estou trabalhando no gráfico posição versus tempo. Ok? E aí, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma... Vou tentar fazer, né? Uma reta que vai passar por esses dois pontos. Opa. Então, eu vou tentar fazer uma reta que vai passar por esses dois pontinhos aqui. Você já sabe que é a minha habilidade. Então, pronto. Faz de conta que isso aí é reta, tá? Então, eu tracei essa reta. Essa reta, eu vou chamar a reta R. Essa reta R, ela é uma reta que está passando por esses dois pontos aqui. Pelo ponto inicial e pelo ponto final. Tranquilo? Tudo certo aí, moçada? Até aí, tranquilo, tudo de boa? Tudo certo? Pessoal que chegou depois, eu ainda estou na primeira folha, tá? Essa ainda é a primeira folha ainda da live de revisão. Nós estamos em movimento retilíneo, uma dimensão. Então, o que acontece? Se eu pegar essa reta e olhar para a inclinação dessa reta, eu vou pegar aqui. Se eu olhar para a inclinação dessa reta, se eu olhar para esse triângulo retângulo que está aqui marcado, demarcado aqui dessa forma, eu vou perceber o seguinte. Esse pedaço daqui para cá, ó, é ΔX. E esse pedacinho daqui para cá é ΔT. Eu sei que para eu achar a minha velocidade média, eu vou fazer ΔX sobre ΔT. Mas, por outro lado, se eu calcular, vou chamar isso aqui de ângulo θ. Se eu calcular, por outro lado, a tangente desse ângulo θ, vai ser igual a quem? Como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Cateto oposto sobre o adjacente. Então, vai ficar ΔX sobre ΔT. Se tu compara
esses dois resultados, ΔX sobre ΔT é a velocidade. Só que ΔX sobre ΔT também é a tangente do ângulo. Então, qual é a consequência disso? Que a velocidade média vai ser igual à tangente desse ângulo θ. Isso daqui, quando eu estiver olhando para a reta R. Então, eu estou olhando para a reta R, que é essa reta aqui, que é uma reta que está cortando em mais de um ponto, né? Eu vou colocar aqui entre aspas, é uma reta secante. Certo? Você secante exatamente, eu tenho que cortar só em dois. Mas vamos dizer que essa reta aqui está cortando esses dois pontos, ponto inicial e ponto final. Isso o que é que a gente chegou de conclusão aqui? Que se eu pegar a inclinação dessa reta, que está passando pelo ponto inicial e pelo ponto final, a inclinação dessa reta, ou seja, a tangente desse ângulo, vai ser exatamente a minha velocidade média. Ok? Então, eu posso achar a velocidade média ΔX sobre ΔT, ou se eu tiver num gráfico, eu posso fazer a inclinação dessa reta aqui, que passa pelo ponto inicial e pelo ponto final, e aí essa inclinação vai me dar exatamente o valor dessa velocidade. Então, no gráfico, se eu tenho uma disposição gráfico, lá na hora que eu estou analisando, é um gráfico de posição versus tempo, ele está me pedindo a velocidade média. Se eu tiver condições de identificar quem é isso aqui e quem é isso aqui, eu posso calcular a velocidade média fazendo a tangente desse ângulo aqui direto. Certo? Que acaba sendo exatamente usar isso daqui. Só que é uma interpretação em cima do gráfico. Tranquilo? Isso aí para a velocidade média. Ou seja, para a velocidade que eu vou precisar de um intervalo. Eu tenho inicial e tenho um final. Se eu estiver interessado na velocidade instantânea, então eu vou pegar aqui a velocidade bem aqui nesse ponto. Vou pegar a velocidade bem aqui nesse ponto, chamar essa reta de S. Perceba que aqui eu estava com uma reta que era obtida cortando o gráfico em mais de um ponto. Agora eu estou com uma reta que é tangente nesse ponto. A interpretação dessa tangente, quem é? É a derivada. Se eu derivo a função no ponto que eu tenho, é essa reta tangente. A inclinação dessa reta R me dava a velocidade média. Se eu fizer agora a inclinação dessa reta S, então se eu pegar esse ângulo que essa reta está formando aqui, com a horizontal agora, se eu pegar esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, a tangente desse beta vai me dar a velocidade instantânea. Certo? A tangente de beta me dá a velocidade instantânea. Ou seja, a inclinação da reta no gráfico, posição versus tempo, sempre vai me dar velocidade. A inclinação da reta sempre vai me dar velocidade. O que é que eu vou ter que diferenciar? Se aquela inclinação que eu estou pegando vai me dar uma velocidade média ou se aquela inclinação que eu estou pegando vai me dar uma velocidade instantânea. Vai me dar uma velocidade média quando a inclinação da reta que eu estiver pegando for a reta que está passando pelo ponto inicial e pelo ponto final. Se passou pelo ponto inicial e final, o que eu vou obter é a média. Se é tangente, então se eu estou tratando aqui da reta S, no lugar da reta R, eu estou agora olhando para a reta S, que é uma tangente. Certo? Se eu estou tratando agora dessa reta que só toca em um ponto, o que eu vou obter quando eu faço a inclinação, a tangente desse ângulo aqui, é a velocidade instantânea. Mas nos dois casos, eu sempre vou ter velocidade. Tudo certo? Tranquilo? Até aí tudo bem, moçada? Vocês estão entendendo? Está dando para rever aquele conteúdo que a gente trabalhou em sala, presencialmente? Sim? Pode mudar a folhinha? Vocês querem bater o print aí? Então, depois eu mando as fotos lá para o grupo de vocês, para o grupo lá do Zap. Então, aqui, galera, é o seguinte. A gente viu o caso geral, mas lá no ensino médio, vocês trabalham
com duas situações que são casos particulares dessa situação mais geral. Quais são esses casos particulares que vocês trabalham lá no ensino médio? É o movimento retilíneo uniforme. Certo? Que a gente vai chamar, o que a gente chamou, né, no caso, de MRU. E a parte de movimento retilíneo. Uniformemente variado, que a gente chamou de MRUV. O que é que caracteriza cada tipo de movimento desse? O Carlos está perguntando qual é o grupo. O grupo, tu está no grupo do WhatsApp, Carlos, de Física 1? Tô não, só tô no grupo do aluno nota 10 de Física 1. Tem algum outro? Tem, que eu mandei o link. Mas não se preocupe não, quando for no final, aí eu pego o teu número. Porque beleza. Eu criei um grupo com todo mundo da Física 1, tudo junto. Certo? Beleza. Aí não se preocupe não, no final da aula você me lembra só para a gente conversar, para poder te adicionar lá, para poder... Mas essa aula eu estou gravando e ela vai lá para o Unify Online, tá certo? Eu vou colocar lá aula de revisão, live de revisão, e vou colocar lá para a disposição de vocês. Tá certo? Mas antes disso, me lembre para conversar contigo aí, para te colocar no grupo lá da Física 1. Tem. Pronto. Quem não tiver no grupo, quem não tiver... Tá no de Física 2, tem bicho não, a gente já ajeita. Tá certo? Então, quem não tiver no grupo, no final fica aí da live, que a gente vai fazer isso na hora. Eu pego o número de vocês e coloco lá no de Física 1. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Tudo certo. Então, me lembro no final da live, tá certo? No final da aula, vocês lembram para mim. Para poder a gente ajeitar logo isso. Tranquilo? Então, moçada, o que é que a gente estava falando? A gente, no ensino médio, a gente viu esses dois tipos, né, de movimentos. Esses dois tipos de movimento, essa definição aqui, que a gente fez nessa parte inicial, essa definição aqui, ela vale para qualquer tipo de movimento. Qualquer que seja. Pode ser uniforme, uniformemente variado, ou qualquer outro tipo. Variado, né? Qualquer outro tipo vale. Esses dois não. São dois casos particulares desse caso geral que a gente acabou de ver agora. Então, o que caracteriza o movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme? Primeiro, se é retilíneo, é um movimento que acontece em linha reta. Então, ou ele vai ou ele volta. Ele não pode fazer uma curva, ele não pode fazer nada disso. Nesse tipo de movimento, a gente está descrevendo matematicamente um movimento que só acontece em linha reta. E o que quer dizer esse uniforme? Quer dizer que a velocidade, ela é constante. Se a velocidade é constante, o que é que eu posso dizer a respeito da aceleração? Se a aceleração aparece quando a velocidade muda, então no movimento uniforme não tem aceleração, a aceleração é nula. Ou seja, a velocidade não muda e a consequência dessa velocidade ser constante é que eu só tenho uma variação, que é a variação na posição. E aí eu tenho essa formulazinha que lá no ensino médio o professor apresentava para vocês, que era a fórmula do sorvete. X igual a x0, né, o S igual a S0 mais VT. Aqui no nosso caso, X igual a x0 mais VT. Quem é esse x0? Esse x0 é o ponto de partida. É de onde o camarada está saindo. É a posição inicial dele. E esse V é a velocidade. Então, o que é que acontece? Eu tenho a única coisa que muda, a única grandeza que vai mudar nesse tipo de movimento é a posição.
essa posição vai mudar obedecendo essa relação aqui, onde isso daqui é uma constante e isso daqui também é constante. Então, eu tenho uma função do primeiro grau. Se eu tenho uma função do primeiro grau, na hora que eu for desenhar esse gráfico, aqui é posição, aqui é tempo, e aí eu tenho posição em função do tempo. Como é que vai ficar esse gráfico? Esse gráfico da posição em função do tempo, já que a minha função é uma função do primeiro grau. Como é o gráfico disso? É uma reta, né? Se eu digo que a posição inicial é positiva, nesse exemplo aqui, se eu digo que a posição inicial é positiva e a velocidade também é positiva, então o meu gráfico, que é uma função do primeiro grau, consequência disso é que é uma reta, meu gráfico vai ser isso aqui. Se a posição inicial fosse negativa, o gráfico começava aqui embaixo. Então, a posição inicial é o ponto de partida, se for positivo é aqui em cima, se for negativo é aqui embaixo. Se a velocidade é positiva, a minha função é uma função crescente. Se a minha velocidade fosse negativa, minha função era uma função decrescente. Certo? Então, esse daqui é um exemplo de como é que vai ficar o gráfico da posição para o movimento uniforme. Se eu for fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, velocidade em função do tempo, como é que é esse gráfico da velocidade em função do tempo? O que é a velocidade? O que acontece com a velocidade em função do tempo? Nada. Ela permanece a mesma. Ela permanece constante. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo é um gráfico que vai ser isso aqui. Então, aqui é a velocidade. Como a velocidade é positiva, que eu estou pegando esse exemplo aqui, está acima. Se fosse negativo, uma reta aqui embaixo. E como é que eu faço o gráfico da aceleração em função do tempo? Da aceleração em função do tempo, como é que fica? Se eu escrever aqui embaixo, vocês não enxergam não, né? Deixa eu escrever aqui. A aceleração em função do tempo, como é que seria esse gráfico? A aceleração, ela é o quê? Zero. Então, o gráfico da aceleração em função do tempo vai ser uma reta em cima desse eixo dos tempos, porque a aceleração é zero. Isso para o movimento uniforme. Se eu estiver tratando do movimento uniformemente variado, quais são as características desse tipo de movimento? O que é que caracteriza o movimento uniformemente variado? A velocidade agora ela não é mais constante. Então, a velocidade ela deixa de ser constante. E a consequência disso o que é? É que vai ter uma aceleração que agora vai ser constante e que obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Por que eu estou colocando diferente de zero? Porque zero é uma constante. Então, se a aceleração for zero, eu posso dizer que a aceleração é constante. Só que se a aceleração for zero, eu saio do MRU para o MRU. Certo? Eu vou voltar para esse caso particular bem aqui. Tranquilo? Tudo certo? Então, qual é a consequência dessa velocidade mudar? E mudar obedecendo essa aceleração que é constante. A consequência disso é que eu vou ter aqui duas grandezas que vão evoluir com o tempo, que vão mudar com o tempo. A primeira delas é a posição, que a gente, lembrando lá do ensino médio, vai me dar aqui o sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E a velocidade. V igual a V0 mais AT. E aí, quando eu junto essas duas são funções horárias, ou seja, é uma função do tempo. Na medida que o tempo passa, eu sei como é que está mudando essa posição por essa relação e eu sei como é que está mudando a velocidade por essa outra. Se eu junto essas duas, isolo o tempo em uma, jogo na outra, eu vou chegar na equação de Torricelli ou Torricelli, né? Que é isso aqui. Então, o que vai descrever um movimento uniformemente variado são essas três equações. E aí, o que acontece? Se a gente for por gráfico, né? A gente pegar um exemplo aqui, como a gente fez aqui para o MRU, e fizer os três gráficos do MRUV, se a gente pegar aqui esse exemplo,
Vou pegar essa função aqui e vou dizer o seguinte. Isso aqui é o ponto de partida, é uma constante. Isso aqui é a velocidade inicial, é uma constante. Isso aqui é a aceleração, que também é constante. Então, o que eu tenho aqui é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, o gráfico disso aí é o quê? Uma parábola. Se o gráfico é uma parábola, vamos supor que essa é a minha função da posição. Eu estou olhando o movimento uniformemente variado e a minha função do MR e o V para esse movimento é essa. Certo? Olhando para cá, para essa função, o que é que eu posso dizer a respeito do x0, do v0 e da aceleração? Como assim, professor? Eles são positivos ou negativos? Quem é positivo, quem é negativo, é tudo negativo. Como é que é? Quem é positivo? Primeira coisa, o x0 vai representar o ponto onde eu estou iniciando o movimento. Então, o x0 é bem aqui. Se o x0 está acima do eixo horizontal, que é o eixo do tempo, se o x0 está aqui em cima, então eu já sei que esse x0 é positivo. Ok? x0 positivo. A respeito dessa concavidade. Se a concavidade da parábola está para cima, o que é que eu posso dizer a respeito desse coeficiente aqui que está multiplicando o termo ao quadrado? Que esse A, obrigatoriamente, também é positivo. Tudo certo? E o que é que eu posso dizer a respeito da minha velocidade inicial? Essa velocidade inicial ela vai ser positiva ou negativa? Nessa situação aqui, como é que eu faço para identificar se a velocidade inicial é positiva ou negativa? Eu estou querendo saber a velocidade no instante inicial. Se eu estou querendo saber a velocidade no instante inicial, então eu estou querendo saber a velocidade instantânea. Se eu quero saber a velocidade instantânea ela vai ser quem? A derivada da posição no tempo. A derivada da posição no tempo vai ser, no gráfico, a tangente. A inclinação dessa reta tangente aqui vai me dar a velocidade instantânea, que é exatamente essa derivada. Tranquilo? Então, se eu estou querendo saber minha velocidade inicial nesse ponto, o que eu tenho que fazer é pegar a derivada nesse ponto. A derivada nesse ponto, a caneta está representando essa reta tangente. Se eu fizer a tangente nesse ponto, ou seja, a derivada nesse ponto, a inclinação dessa derivada vai me dizer o sinal dessa velocidade. Se essa inclinação for positiva, ou seja, se for uma reta crescente, como é nesse ponto bem aqui, que eu estou pegando aqui desse lado, se eu pegar nesse ponto bem aqui, ó, a tangente ela vai ser positiva. A derivada ela vai ser positiva. A minha função é uma função crescente. Mas no instante inicial, nesse ponto bem aqui, a minha derivada ela é para baixo. A minha tangente é para baixo. A minha inclinação é para baixo. Ou seja, a minha função é uma função decrescente. Ou seja, essa velocidade inicial aqui, nessa situação, ela é negativa. Tá claro isso, galera? E aí, se eu pego esse mesmo movimento, e agora eu não quero mais representar a posição, eu quero representar agora velocidade em função do tempo. Estou querendo agora representar a velocidade em função do tempo. Então, eu saio dessa função, que é uma parábola, para essa função aqui, que é uma função do primeiro grau, ó, onde o V0 é constante e a aceleração também é constante. Essa função é igual a essa. Matematicamente falando, elas são iguais. É uma função linear, uma função linear. Então, aqui, o que é que acontece? Se o gráfico dessa função é uma reta, e isso aqui matematicamente é igual a isso, o gráfico disso aqui também vai ser uma reta. O que é que eu tenho que ter cuidado? Que se eu estou analisando esse movimento, nesse exemplo, eu tenho que olhar essas condições, porque o movimento é o mesmo. Eu só estou mudando a forma de representação. Aqui eu estou representando a posição, aqui eu vou representar a velocidade. Então, eu tenho que assumir que a velocidade inicial ela é quanto? Ela é negativa. Então, ela vai começar aqui de baixo. Esse gráfico vai começar aqui de baixo, porque a velocidade inicial era negativa. Se ela fosse positiva, eu começaria aqui em cima. E aí eu estou começando aqui embaixo, aqui é a minha velocidade inicial. Mas a minha aceleração é positiva. Se a minha aceleração é positiva, então a minha reta é uma reta crescente, tá certo?
se eu começasse aqui a aceleração fosse negativa, era uma reta decrescente. Tranquilo? Tudo bem aí, galera?